Olá, gente querida. Hoje é quinta-feira, dia 14 de abril. Nós estamos celebrando a Quinta-feira Santa. Começamos o Tríduo Pascal para celebrar os grandes mistérios da nossa fé. O texto de hoje é de João 13, de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tomou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor. E dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, acabamos de escutar esse texto tão bonito do Evangelho de João, que é o lava-pés. Na celebração desta quinta-feira à tarde, Jesus institui o mandamento novo do amor exatamente por meio do lava-pés. Quem quiser ser grande, seja o último de todos e o servidor de todos. Nesta mesma celebração, Jesus também instituiu a Sagrada Eucaristia. Foi na última ceia, no cenáculo, que Jesus disse: Isto é o meu corpo doado pela vida do mundo. Isto é o meu sangue. E façam isso em memória de mim. Portanto, celebramos também nesta Eucaristia a instituição da Santa Comunhão. E terceiro, Jesus institui o ministério ordenado. Os ministros ordenados são os diáconos, os padres e os bispos. Com o lava-pés, com o mandamento do novo do amor, com a instituição da Eucaristia e com aqueles que estão de modo tão pleno ao lado de Jesus, aí Jesus institui o sacramento da ordem para que a Igreja possa perpetuar na história a ordenação de homens que possam dar continuidade à mesma missão de Jesus. O texto começa dizendo que tudo isso aconteceu pertinho da festa da Páscoa. A grande expectativa dos judeus é saber se Jesus vai ou não à Páscoa em Jerusalém. Jesus conhece bem a sua situação. Jesus sabia que a sua hora havia chegado. A hora é exatamente a hora da paixão e da ressurreição. O Pai havia entregue tudo nas mãos do Senhor Jesus. E por isso, Jesus amou a sua igreja, amou os seus discípulos até o fim. Mas o miolo mesmo do texto são os versículos 4 a 12. Neste miolo, neste bloco central, está presente algo muito bonito, que é o diálogo de Jesus com Pedro. Jesus se levanta, retira o manto, cinge-se com uma toalha, põe água numa bacia
e começa a lavar os pés dos seus discípulos um por um. Vários resistem, vários não querem que Jesus lhe lave os pés. Jesus então diz uma frase cortante: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. É a situação de Pedro. Se Pedro não permitisse que Jesus fosse o centro da sua existência, Jesus o mandaria de volta lá para a pescaria do Mar da Galileia. Bonito é o diálogo, esse diálogo de Pedro com Jesus. Pedro, na verdade, não é humilde. Ao contrário, a sua lógica de poder ainda não é a lógica de poder de Jesus. Por isso que na cabeça dele, quem quiser ser o mestre vai ser servido pelos outros e não será servidor. Aqui está o grande equívoco da cabeça de Pedro. É por isso que Pedro não quer que Jesus lhe lave os pés, porque se ele permitir que Jesus lave os pés dele, ele necessariamente precisa se converter. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu aproveito para abençoá-los e para pedir, mais uma vez, que você celebre bem a Semana Santa na sua paróquia, na sua comunidade eclesial. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.